Vou estar explicando isso para vocês. A minha formação em psicanálise ela se deu nos idos de 1998, mais ou menos, que eu comecei, né, a entrar a fundo na psicanálise. Levei aí uns 8 anos para me sentir autorizado mesmo a ir para a clínica, né? E desde então a psicanálise ela passou a ser uma paixão, vamos dizer assim. Eu me tornei um tanto quanto apaixonado pela psicanálise. Em 2012, eu e mais um grupo de 4 pessoas montamos o ILPC, o Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea. E é importante frisar esse nome contemporâneo, porque sentíamos que a psicanálise estava muito engessada, né? Como sentimos até hoje, muita gente engessa um tanto a psicanálise, no sentido de que se tem uma abordagem, seja freudiana, lacaniana, a pessoa fica muito presa naquilo e passa a dar direção ao tratamento como se todos os pacientes fossem iguais, né? Então a gente vê, né, a técnica lacaniana, o corte lacaniano, a gente vê um tanto de distanciamento, afastamento do psicanalista e o paciente, o que eu acho que muitas vezes na contemporaneidade, né, no nível de desamparo que o paciente nos procura hoje, essa nova geração que está se formando, que já é uma geração que já vem aí com uma deficiência, né, da introjeção de linguagem, né, incapaz de criar seus próprios significantes. A gente vê que né, esse tipo de paciente pede um tanto mais do analista, né? Então, assim, eu tenho olhado muito pela vertente da psicanálise francesa contemporânea, cujo um dos representantes faleceu recentemente, o André Green, né? O que que me chama a atenção no André Green? É que ele tenta unificar várias técnicas para atender a demanda de cada paciente de uma forma singular, mas usando recursos de várias técnicas. Então, André Green pega conceitos de Bion, conceitos de Klein, principalmente de Winnicott, né? E ele trabalha dentro de uma teoria própria, onde ele fala do trabalho negativo como constitutivo do sujeito, né? Então, eu vou muito nessa linha, tá? Eu estou, por enquanto, me apresentando aqui, falando um pouco do meu trabalho, para que vocês tenham uma ideia, né, do porquê que eu acho que, às vezes, a gente precisa de um conhecimento de neurofarmacologia. Bom, eu fiz pós-graduação em neurofarmacologia, né? Achei que era uma coisa que sempre me interessou. Além disso, eu tenho um conhecimento também que eu andei começando algumas outras faculdades sem terminar, né? Uma delas foi fisioterapia, e abandonei quando vi que não era bem o que eu queria, o que eu desejava em termos de prática, né? Terminei recentemente uma graduação em bacharelado em Ciências da Natureza, e hoje eu interrompi a biomedicina para entrar com a para ter entrado com a pós em neurofarmacologia, e estou retornando ano que vem à biomedicina. Mas tudo isso me agrega muito na psicanálise, é isso que eu gostaria de dizer. Não é uma questão de gostar de outras áreas. Tudo isso me faz ter uma visão holística, mas no sentido holístico de integral mesmo do sujeito. Nós não podemos separar mente e corpo, é uma coisa que é impossível de fazer, né? E algumas abordagens tentam separar a mente e corpo, né? Então, é impossível separar mente e corpo, porque se eu não tiver um corpo funcionando bem, eu não tenho um psiquismo para tratar. Não se trata psiquismo de gente morta. Só se trata, pelo menos na psicanálise, não se trata, né? Então a gente vai ter que também olhar esse corpo. Também não estou propondo aqui um analista que seja um conselheiro de neurofarmacologia, não é isso, tá? Mas eu estou propondo que a tendência hoje, nos dias atuais, é de um trabalho multidisciplinar. E nós já temos uma questão que é importante estar colocando aqui, que é do porquê os médicos, os psiquiatras, né,
psicanalistas e psicólogos muitas vezes entram em conflito ou não têm uma comunicação adequada acerca do tratamento de um paciente comum, né? A gente leva em conta que grande parte dos pacientes hoje da nossa clínica são também pacientes psiquiátricos. São deprimidos, são ansiosos, têm transtornos de personalidade, né? Eu pego um paciente borderline, e um neurótico, sei lá, comum, vamos dizer assim, um, ah, um neurótico leve, né? Que apresenta uma sintomatologia pouco evidente, que a gente está ali. A gente não pode pensar que o tratamento de um borderline vai ser igual ao tratamento de um neurótico, né? Então, a gente tem que usar mais dessa singularidade, trabalhar mais em conjunto, alinhando ali a abordagem terapêutica do psicanalista, a abordagem medicamentosa do psiquiatra, e quando entra aí a anorexia, a abordagem, né, da própria nutricionista. Mas existem algumas razões que levam a essa falta de alinhamento no tratamento, né? É, e esses conflitos entre a medicina, a psicologia e a psicanálise. Já que, de um lado, a psiquiatria é detentora de um conhecimento, né, de psicofarmacologia, supostamente um conhecimento amplo. Supostamente porque eu já vi várias prescrições indevidas, inclusive prescrições erradas, né? Que a gente teve que recorrer ao psiquiatra e, às vezes, até, um dos casos, mudar de psiquiatra. Então, assim, isso acontece eu acho que o nosso papel como psicanalista, como psicólogo, é estar, de alguma forma, né, acompanhando também essa questão medicamentosa, tá? Muitas vezes esses conflitos surgem porque o modelo, a perspectiva de visão de um médico e de um psicanalista é diferente, né? Os médicos, eles vão seguir um modelo, né, biomecanicista, um modelo biomédico, que enfoca corpo, aspectos biológicos da saúde, ênfase no diagnóstico, no tratamento através das medicações e da intervenção, de algumas intervenções físicas. Então, é como se o corpo fosse separado aí da mente, né? Na psiquiatria, muitas vezes a gente vê isso. Então, o problema está na degradação de um determinado neurotransmissor, ou esse neurotransmissor não está sendo recaptado para dentro da célula, do neurônio. Então, toda a visão se baseia na questão aí, né, do sistema nervoso central, dos neurônios, ah, da captação, recaptação, liberação de neurotransmissores, né? Já os psicanalistas e psicólogos, nós vamos olhar um modelo mais psicossocial, né? E a psicanálise, né, nós vamos focar aqui no psiquismo e literalmente no inconsciente do paciente, né? Nós vamos estar olhando mais essa questão dos fatores psíquicos, sociais, comportamentais, que influenciam a saúde mental de forma geral. Então, nós podemos pensar, né, nas doenças e sintomas como manifestações dessas questões psíquicas mais profundas. Esse contraste geralmente gera divergência e gera ah, ah, um desencontro de linguagem, né? E aí, muitas vezes, eu sinto que a ausência de um conhecimento de um psicólogo ou de um psicanalista faz com que, muitas vezes, ele não procure o psiquiatra, não entre em contato com o psiquiatra para discutir, né, a dinâmica dessa questão do tratamento, né? Ele se sente como se ele tivesse menos conhecimento. E realmente, infelizmente, as faculdades no Brasil, elas têm essa questão, não dão ênfase à neurofarmacologia e muito menos a neurociências, né? Vamos pensar que na cultura de hoje, adoecimento mental vamos dizer que está se tornando normal, né? As pessoas vivem doentes,
né? O mundo que vivemos nos põe numa condição de adoecimento mental mesmo. A saúde mental, ela está. Por que que tem se falado tanto em saúde mental? Porque o número de pessoas, né, que apresentam sintomas derivados, né, da questão mental é muito grande, né? A clínica está cheia de pacientes, a maioria, meus pacientes, pelo menos, também eu tenho uma preferência a tratar pacientes psiquiátricos, né? Tem psicóticos, tem um transtorno de personalidade, e eu vejo que cada dia aparece mais. Então, essa é uma questão. A outra questão é assim: o psiquiatra decide a prescrição do medicamento. Ele, por conhecer, né, supostamente conhecer melhor da psicofarmacologia, ele tem a prerrogativa de prescrever, enquanto os psicólogos não têm, né? Eu acho que a psicologia realmente, se houvesse, né, um conhecimento amplo de neurofarmacologia, poderia, com o tempo, como nos Estados Unidos já existe isso, né? O psicólogo clínico, quando ele faz um doutorado em neurofarmacologia, em alguns estados, o psicólogo clínico ele está autorizado a prescrever medicação, né? Dentro da área de psicofarmacologia, claro, né? Então, essa coisa de quem prescreve, como se tomou a decisão de prescrever, e sem pensar, porque o médico ele vai prescrever a medicação e ele não vai estar pensando na complexidade de eventos que essa medicação vai causar e vai impactar diretamente no nosso trabalho. Não tem como o paciente que toma determinada medicação, um psicofármaco qualquer, não interferir no nosso trabalho, tá? Então, o médico não vai ter essa visão. Essa visão cabe a gente, cabe discutir com o médico, discutir com o psiquiatra, né, os nossos pontos de vista, o que está impactando no nosso trabalho, alinhar uma forma ali, o tratamento, de tal forma que possamos fazer o nosso trabalho e ele possa fazer o dele, sempre trocando, sempre, né, num convívio mais harmonioso. Mas para isso, a gente precisa falar uma linguagem comum. E a linguagem comum, ela pega tanto um pouco da psicologia como um pouco da neurofarmacologia. O que a gente vê que muitos psicólogos que saem recém-formados não têm a menor condição de fazer isso, de confrontar um médico falando na linguagem dele e explicando por que que está impactando no trabalho, por que que aquela medicação específica está impactando no nosso trabalho, tá? A questão do diagnóstico, o médico tem muita preocupação em diagnosticar, né? O que eu acho um erro tremendo, como alguém que faz uma consulta que seja de 1 hora, né, pode ter um diagnóstico fechado acerca de uma doença mental. A doença mental, ela exige algum tempo de observação para que se possa fechar um diagnóstico, né? E o médico o psiquiatra, ele vai fechar um diagnóstico com base no famoso DSM, né? Hoje nós já estamos no DSM-5, né? Nós não vamos fechar diagnóstico com base em DSM. Nós temos uma psicopatologia própria. Nós temos a psicopatologia da psicologia, temos a psicopatologia da psicanálise, né? Quando a gente fala, por exemplo, em psicose, em psicanálise, dentro da psiquiatria se refere a um grupo amplo de doenças, né? Que são os transtornos psicóticos. E a gente tem esquizoafetivo, transtorno induzido por substância, esquizofrenia, transtorno induzido, que é quando, né, o acompanhante apresenta os mesmos sintomas que o paciente. Nós temos uma série, né, de classificações da psicose dentro da psiquiatria que na psicanálise, para nós, não interessa, né? Ah,
A questão de autonomia e colaboração. Os médicos, muitas vezes, eles têm uma posição hierárquica tradicionalmente mais alta nas equipes de saúde, principalmente no Brasil, tá? Eu digo isso porque conheço como funciona, por exemplo, na Argentina, né? Argentina, a psicanálise domina, né, a psicologia. A terapia comportamental, que lá se chama condutivista, né, ela é muito pouco usada. A psicanálise, realmente, a Argentina é a meca da psicanálise na América Latina. E médicos e psicanalistas trabalham em conjunto de igual para igual. Não existe essa coisa, o médico é melhor, o psiquiatra é melhor ou sabe mais do que o psicanalista. Pelo contrário, lá um escuta o outro, né? O trabalho feito dentro dos hospitais usa a psicanálise, tem essa troca comum entre médico e psicanalista, o que nós não temos no Brasil. Há uma falta de comunicação ou até mesmo de respeito mútuo, né, que pode dificultar aí a colaboração interdisciplinar, um trabalho em conjunto, principalmente quando se trata de hospital, clínicas, né, onde os médicos podem se sentir responsáveis pelo tratamento global do paciente, e não são. O médico psiquiatra não tem condições de aprofundar o psiquismo do paciente como nós, psicólogos ou psicanalistas, eu sou psicanalista, né, nós temos. Então, nós precisamos ser respeitados, né, e não subutilizados ou subestimados. Então, essa é uma questão que nós temos que olhar bastante hoje, né? Quem trabalha isolado, né, ou seja, que não trabalha numa clínica ou no hospital, tem que criar aí um grupo de apoio, né? Esse grupo de apoio inclui outros profissionais de saúde, como um psiquiatra de confiança disposto a trocar, né? Disposto a conversar sobre o paciente, e sempre encaminhar pacientes para esse psiquiatra. Porque ali vocês vão fazer um trabalho melhor, um trabalho onde você pode aprender com o psiquiatra e o psiquiatra também pode aprender com você. Há divergências de acordo com a abordagem, né, que o psiquiatra vai usar, né, e o psicólogo ou o psicanalista vai usar, né? O psiquiatra sempre vai ver as condições mentais como primariamente biológicas, que são tratáveis com medicamento. Por outro lado, nós, né, psicanalistas, vamos argumentar os fatores psicológicos sociais, eles são essenciais para a compreensão do tratamento desses transtornos. E a medicação sozinha não vai resolver a raiz do problema, né? Graças a Deus, muitos psiquiatras hoje têm um consenso de que, por exemplo, a depressão não basta o tratamento medicamentoso, é necessário o tratamento psicológico para que a depressão seja, né, que a gente dê conta da depressão. Então, alguns têm essa consciência, mas não todos. Se pegarmos médicos muito antigos da psiquiatria, eles, né, não querem conversa com. Eles acham que a psicoterapia é uma besteira. O que eles acreditam mesmo é na medicação. Então, temos aí uma divisão, uma classe mais nova que está mais propensa, mais aberta, né, a essa comunicação, essa abordagem multidisciplinar, e temos uma classe de médicos mais antigos que vão olhar para, né, a psicoterapia, a psicanálise como algo dispensável, algo que não tem nenhuma importância. Quando, na verdade, sabemos que se a raiz do problema não for, né, elaborada, não for trabalhada, o problema vai continuar. Ele pode até aquele sintoma desaparecer, mas outro sintoma vai aparecer no lugar daquele. Outro sintoma o inconsciente vai criar. Então, é muito importante que a gente, né, perceba as diferenças dessas abordagens à saúde mental. Existem até questões éticas e de competência, né? Nós sabemos que nós não podemos prescrever medicação, nem indicar medicação, né? É, por outro lado, nós podemos discutir os efeitos de uma medicação, desde que tenhamos conhecimento para isso, para melhor traçar uma linha
trabalho com o paciente que torne o tratamento mais eficaz, né? Os médicos criticam os psicólogos, os psicanalistas, por supostamente atuarem fora do campo, do escopo, né? Sugerindo intervenções médicas ou dando conselhos ou que envolvem aspectos biológicos. Agora, a gente vê, por outro lado, né, que os médicos negligenciam as dimensões emocionais e sociais do cuidado do paciente. Oi? Alguém falou? Eu estou com a dificuldade aqui de ouvir. É a Tassiana que está falando? Alguém fez alguma pergunta, gente? Posso seguir? Então, vamos lá, né? Então, essas questões éticas de competência também. E reconhecimento profissional e social. Bom, a psiquiatria ela ainda é uma especialização muito nova, né? E diferente de outras especializações, por exemplo, a gente pega a ortopedia, tem lá um osso quebrado, vai ter que se colocar esse osso no lugar, engessar, esperar a calcificação, né? E pronto, resolveu o problema. Na psiquiatria, nós temos hoje uma questão que é a singularidade do paciente. Há pacientes que reagem bem a uma determinada abordagem, né, do psicanalista ou psicólogo, outros não reagem tão bem. Há pacientes que pedem, né, uma certa rigidez no tratamento, há pacientes que precisam de mais acolhimento, e na psiquiatria, né, a gente pode pensar aqui que, vamos dizer, existe aí um certo narcisismo, vou colocar dessa forma, né? E o médico acha que a medicação que ele passou vai fazer efeito, né? Muitas vezes a gente percebe que para se acertar uma medicação na psiquiatria, precisa 3 vezes, até 4 vezes fazer troca de medicamentos, né? Porque um paciente que começa tomando uma determinada medicação e os efeitos colaterais são muito intensos, a gente já sabe que aquela medicação não vai funcionar. Ao longo do tempo, esse sinalizador de um hiperdimensionamento dos efeitos colaterais já impossibilita o tratamento. Então, é o momento que nós encaminhamos de volta ao psiquiatra, pedimos que reavalie a medicação, né? Informamos que, né, essa medicação tem causado tais efeitos, que muitas vezes o paciente não quer voltar no psiquiatra. Primeiro que ainda existe o mito de psiquiatria tratar loucos, né? E ninguém quer carregar o rótulo de louco. Quando a psiquiatria hoje eu acho que ela é essencial, inclusive, para todo mundo, porque todos nós temos um certo, entre aspas, adoecimento mental, né? Então, essa é a questão. Mas o que é a neurofarmacologia? Por que que é importante conhecermos, né? Bom, é fundamental entender, né, que a neurofarmacologia é o estudo de todos os medicamentos que vão afetar o sistema nervoso. E, em consequência disso, vão afetar o comportamento, vai afetar o estado mental do paciente, vai afetar o psiquismo, vai afetar a expressão afetiva, vai afetar, em geral, né, tudo que está ligado ali, né, ao sistema nervoso e aos componentes subjetivos desse sistema nervoso, né? Ou seja, o aparelho psíquico. Compreender, né, nós compreendermos como diferentes classes de medicamentos funcionam, os efeitos colaterais que eles produzem e as interações, né, de um medicamento com o outro, é crucial, é importante para qualquer profissional que lida com saúde mental. Mas por que um psicólogo ou um psicanalista tem que conhecer a neurofarmacologia? Bom, primeira coisa, antes de seguir, vou dar dois exemplos de consultório, dois recortes clínicos que aconteceram comigo. Alguns anos atrás, um paciente me procura,
Ele passou 3 meses de internação numa clínica, esquizofrenia, né, psicose. Ele chega, né, com ideação suicida, mesmo depois que saiu da clínica, né, ainda com várias alucinações sinestésicas, né, uma mão que está pressionando a perna dele, tocando na perna dele o tempo todo. Ah, ele estava tratando com um psiquiatra, depois saiu da clínica, um psiquiatra particular, e estava tomando uma medicação chamada ziprasidona, né? O nome comercial dessa medicação é Geodon, ou pelo menos o de referência. Hoje já existem outros, depois que a patente caiu, outros, né? Existem outros nomes comerciais para ziprasidona. Quando ele me falou como ele estava tomando a ziprasidona, ali já esclareceu por que que ele não estava estável, né? Tentei falar com um psiquiatra, né? Um psiquiatra que atende aqui na Zona Sul, na Vila Mariana. Ele não quis falar comigo, literalmente ele se recusou a falar comigo. Então, o que que eu fiz? Sugeri à família uma troca de psiquiatra. Por que eu fiz isso? Primeiro, né, se pensarmos na medicação que ele estava tomando, ziprasidona, como uma medicação que ele estava tomando uma vez por dia de manhã e não mais. Nós pensamos que a ziprasidona ela tem uma meia-vida, ou seja, um tempo de duração no organismo de aproximadamente 12 horas. É uma medicação que o paciente tem que tomar 2 vezes por dia. O médico prescreveu uma única vez pela manhã. À noite o paciente se agita. À noite o paciente começa a ficar, né, entrar em um estado mais psicótico ainda, porque tá sem a proteção da medicação. Então, o outro médico que foi encaminhado conseguiu com a ziprasidona, só que 2 vezes por dia, e isso trouxe uma certa estabilidade para o paciente. Agora, se eu não conhecesse da medicação, eu ia tentar seguir um tratamento com esse paciente. O tratamento seria a duras penas e provavelmente seria ineficaz, porque ele não estava estabilizado e eu não tinha como estabilizá-lo sem a medicação. A medicação foi prescrita errada, literalmente, né? E o médico não quis falar comigo. Então, o que que eu fiz? Vamos indicar um novo psiquiatra, né? Esse é um caso. Outro caso, uma paciente depressiva, né, com depressão entre moderada a severa, me procura. Eu encaminho para um psiquiatra. Ela é professora, então usava o convênio da rede de professores lá, servidor. E o psiquiatra passou para ela uma medicação, né, chamada paroxetina, conhecida como Aropax, como Pondera, e tem outros nomes aí. Celebrim, tem vários nomes. Bom, depois de 6 meses ela estava perfeita. Tinha dado conta dos sintomas depressivos, já conseguíamos trabalhar o imaginário, já conseguíamos colocar essa paciente numa posição de fantasiar, né, que é a posição que o depressivo perde, né? O depressivo não tem condições nenhuma de trabalhar com o imaginário, ele está totalmente embotado. Então, para o depressivo só existe o aqui, agora e a dor, né? Que muitas vezes, quando entra num caso grave, numa depressão mais severa, essa dor é tão insuportável, parece infinita, que a única saída para essa dor é a tentativa de suicídio, né? Então, essa paciente estava estável, perfeito, maravilha. Aí, numa sexta-feira, que era o dia da sessão dela, né? Ela chega péssima, chega chorosa, chega reclamando de uma angústia, que está muito mal. E você fala, não estou entendendo o que está acontecendo. Ela está medicada, estava indo super bem. Por que está acontecendo isso? Né? Ali tinha de novo um retorno dos sintomas
depressivos que ela tinha trazido no início. Mas o que está acontecendo? Aí, né, explorando um pouco com ela, ela me conta que ela tinha consulta marcada para tal dia na frente, né, uma data à frente. A medicação tinha acabado e ela estava esperando a consulta para ter uma nova receita. Explicou o caso. A paroxetina é uma medicação que não pode ser interrompida bruscamente. Ela precisa fazer desmame gradual, porque se não fizer desmame gradual, vai haver o chamado efeito rebote. Todos os sintomas voltam, né, como uma abstinência da medicação, e o paciente vai de novo apresentar os sintomas depressivos. Então, paroxetina e mais alguns outros, a venlafaxina, a desvenlafaxina, a própria duloxetina precisa fazer desmame gradual. Se não fizer, se parar bruscamente, nós vamos ter problema, vai impactar direto no nosso trabalho. Conhecendo esse detalhe, né, eu pedi a ela que ligasse, fosse no hospital, passasse no pronto-socorro para pegar uma receita de paroxetina. Ela não poderia ficar sem a receita, até ter a consulta com o psiquiatra e ele dar mais um lote de receitas para ela ir comprando, né? A gente tem que levar em conta que quem vê o paciente toda semana somos nós. O psiquiatra vai ver a cada 2, 3 meses, às vezes até mais. Mas nós estamos ali observando semanalmente o que está acontecendo. Deveríamos ser considerados os olhos do psiquiatra, porque além de fazer o nosso papel, né, de investigar esse inconsciente, buscar raízes do sintoma, a gente está vendo o que está acontecendo semana após semana. E muitas vezes, muita coisa que a gente vê acontecer tem a ver com a medicação, né? Então, muitos psicanalistas, psicólogos, devido à falta de conhecimento, né, eu não digo nem profundo, mas básico da neurofarmacologia, vão enfrentar dificuldades na interpretação dos efeitos colaterais dos medicamentos, né? Por exemplo, no caso de uma depressão, paciente tomando ali medicamentos antidepressivos. Suponha que um paciente em tratamento para depressão começa a relatar insônia e agitação. Se eu não tiver uma compreensão adequada, esses sintomas, eu posso interpretar isso como ou uma piora no quadro da depressão, né, um avanço da doença, uma falta de comprometimento com a própria terapia. Vou dizer, uma resistência do paciente. Isso é resistência, né? Tem que trabalhar a resistência do paciente. Não, na verdade, podem ser efeitos colaterais do medicamento, né? É, Vou ilustrar isso, né? O famoso Prozac, fluoxetina. A fluoxetina é uma medicação antidepressiva dos anos 80, chamado inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Só que ela tem um efeito colateral que é inquietação, né? Ela cria uma certa inquietação. Ela tem que ser tomada de manhã, porque ela tira o sono, então ela tem que ser tomada logo cedo, né? E geralmente, quando se toma a fluoxetina, se toma o cuidado de observar como esse paciente tem dormido, se dorme bem, até para entrar com uma associação de um ansiolítico para combater o efeito de insônia, tá? Então, no caso, né, de um paciente que está apresentando insônia, uma certa agitação, eu vou ter que saber ali se isso que ele está apresentando tem a ver com uma resistência à psicanálise, à análise, ou tem a ver com um efeito colateral do medicamento que ele está tomando. Se eu não souber distinguir isso, eu corro o risco de, né, trabalhar uma resistência que não existe, que eu nunca vou dar conta porque ela não existe, e vou achar ou que eu estou sendo incompetente, ou que o paciente realmente não é um paciente para esse tipo de abordagem que eu estou trabalhando, né? Ao invés de falar com o psiquiatra, discutir esse efeito que está acontecendo, como isso tem impactado no meu trabalho, e o que pode ser feito. Ou dosar melhor, ou mudar a medicação, seria o mais justo, o mais inteligente a fazer, né?
Um outro paciente que está utilizando ansiolíticos pode começar a mostrar sinais de apatia, de falta de motivação, né? E eu posso interpretar isso como resistência também, ou um desinteresse pelo tratamento, quando na verdade podem estar relacionados ao efeito sedativo da medicação que está tomando, né? Se eu não compreendo que tal medicação que ele está tomando pode causar essa sensação, né, de falta de motivação, essa moleza, essa apatia, eu vou achar, mais uma vez, que é um sintoma ou um sintoma neurótico que ele está apresentando em função do tratamento psicanalítico, né? Hoje é muito comum, depois das críticas e polêmicas acerca dos benzodiazepínicos e principalmente do Zolpidem, que não é bem um benzodiazepínico, mas que com o tempo mostrou que cria, né, tolerância e, consequentemente, dependência química, os médicos estarem receitando antidepressivos que cedam mais para combater a ansiedade, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitos médicos receitando Donarém, né, que é a trazodona, para o paciente dormir ou para o paciente ficar menos ansioso, né? Dependendo da dosagem de Donarém que ele tome, ele vai reagir com mais ou menos motivação, mais ou menos, né, apatia. Se também se usa muito hoje para dormir o Seroquel, que seria o fumarato de quetiapina. É um antipsicótico, mas que em baixa dosagem ele funciona como ansiolítico, tá? Só que ele tem uma meia-vida compridinha aí, entre 12 e 14 horas. Então, se o paciente faz análise de manhã e ele toma quetiapina, eu posso esperar que ele vai estar sonado de manhã, vai estar quase dormindo. Se for para o divã, é capaz de dormir. Então, a gente tem que entender essas questões, né, e discutir essas questões com o psiquiatra. Não dá para não deixar isso ou trabalhar achando que a psicanálise tem explicação para tudo que está acontecendo, porque tem muitas vezes que tem interferências que são bem de fora, que não tem a ver com o tratamento psicanalítico, e que eu tenho que saber distinguir. Mas eu só posso distinguir isso a partir do momento que eu conheço o mínimo ou o básico da neurofarmacologia. Senão, eu não consigo distinguir. Vou distinguir de forma indevida, né? É muito importante hoje o trabalho multidisciplinar, tá? É um trabalho que não hoje, como a maioria dos pacientes, eles são psiquiátricos, ou tomam antidepressivo, ou tomam ansiolítico, ou tomam antipsicótico, né? Que muitas vezes o antipsicótico não se trata especificamente de psicose. Pacientes que têm muita compulsividade, como no borderline, por exemplo, tem que se tomar um antipsicótico, né, para evitar ali que essa impulsividade cause danos a ele mesmo. Então, mas é um borderline, tá, não precisa ir no psiquiatra. Não, eu sempre peço uma avaliação psiquiátrica, né? Entre em contato com o psiquiatra, né? Geralmente os psiquiatras trabalham comigo para discutir ali o que que foi que ele viu ali, né? A medicação. Porque é incrível como o psiquiatra nunca disse para o paciente os efeitos colaterais que o remédio vai dar. E aí a gente tem uma classe de antidepressivos que é muito pouco usado hoje, que é os tricíclicos, que inclui aí a mitriptilina, né? Entre outros, imipramina, ah, nortriptilina, vários. São remédios que eles são, vou usar um termo técnico, são colinérgicos, né? Quando a gente fala colinérgicos, a gente está falando de um neurotransmissor específico, que é a acetilcolina. A acetilcolina é o principal neurotransmissor que atua no nosso sistema nervoso autônomo, tanto simpático como parasimpático. Ou seja,
Quando uma medicação ela é altamente colinérgica, nós vamos ter uma série de efeitos, né, no sistema nervoso autônomo. Aí a gente tem boca seca, falta de salivação, constipação intestinal, baixa circulação periférica, visão turva, retenção urinária, né? A gente vai ter uma série de efeitos colaterais em função do remédio trabalhar onde ele tem que trabalhar, que é na serotonina, na dopamina, mas ele é colinérgico, ele vai trabalhar também com acetilcolina, e isso vai dar uma série de efeitos colaterais. Uma sedação maior. Por exemplo, hoje os antidepressivos tricíclicos, eles são muito usados no tratamento da fibromialgia, porque eles causam um profundo relaxamento muscular, né? E os médicos não explicam aos pacientes os efeitos que a medicação vai causar. O que fazia, na época, com que muitos pacientes, antes de atingir o efeito terapêutico, desistisse do tratamento e fizesse criasse um mito de que o remédio psiquiátrico é horrível, que todos são horríveis, que não adianta tomar, que faz mais mal do que bem. Eu já escutei paciente falar, esses remédios fazem mais mal do que bem. Fazem mais mal do que bem. Não é. A questão é que não há uma explicação, principalmente se o serviço é público ou é convênio, o médico não vai te explicar, né? Agora, você pode fazer um trabalho educativo. Não é que você vai sair da sua função de interpretar ou de trabalhar o inconsciente do paciente, mas no final de uma sessão, você pode estar colocando o paciente, né, que que ele pode suportar um pouco esses efeitos por uns dias, até que o efeito terapêutico, que demora aí 15, dependendo da medicação, até 20 dias, 3 semanas, para termos uma noção mais clara, do efeito terapêutico do remédio. Mas os efeitos colaterais começam no primeiro dia, né? E o médico não explica. E aí o paciente desiste e sai falando mal dos psicofármacos em geral, que eles fazem mais mal do que bem, né? Então, o conhecimento da neurofarmacologia destaca a importância do trabalho multidisciplinar. Em muitos casos, a colaboração entre nós, né, e psiquiatras, ela é essencial para um tratamento caminhar bem, né? Tá olhando de uma forma integral, uma forma holística ao paciente. Quando todos os profissionais envolvidos têm uma compreensão básica de como os medicamentos funcionam, a gente pode alinhar, né, melhor as abordagens, as estratégias do tratamento, promovendo um tratamento mais coeso e mais eficiente. Então, num trabalho multidisciplinar, não dá para você dizer, eu não, o remédio é com o paciente, é com o psiquiatra, não é comigo. Sim, quem prescreve é o psiquiatra, mas quem vai, né, sofrer o impacto dos efeitos colaterais e ter que manejar isso no consultório somos nós, que está semanalmente com o paciente, não é o médico. O médico vai receber o paciente daqui a um mês, você sabe Deus quanto tempo, e ele não vai estar preocupado com isso. Mas nós, não vai impactar para ele, ele lá muda o remédio, está tudo bem. Para nós, não. A gente não vai mudar o paciente porque ele está com efeito colateral. A gente tem que saber como manejar, então, esses efeitos colaterais dentro do consultório sem prejudicar o tratamento do paciente. Em vários países, né, o conhecimento da farmacologia ela é parte integrante da formação de psicólogos e psicanalistas. Por exemplo, na França, a formação da psicologia ela inclui cursos obrigatórios sobre psicofarmacologia e neurociências. E isso faz com que os profissionais saiam melhor, os futuros profissionais saiam melhor preparados para compreender melhor as medicações que podem influenciar o comportamento, o psiquismo, o estado emocional dos pacientes. Já nos Estados Unidos, alguns programas de doutorado em psicologia clínica vão oferecer a formação específica em psicofarmacologia, especialmente para psicólogos que podem atuar como clínicos. E eles têm, em alguns estados dos Estados Unidos, permissão para prescrever medicamentos. Então, a gente vê a importância de conhecermos sobre isso.
né? A gente pensa que um psicanalista, um psicólogo com conhecimento em psicofarmacologia, ele pode ajudar melhor o paciente, né? Porque ele vai desempenhar, ele pode desempenhar um papel fundamental na melhoria do cuidado com os pacientes. Uma compreensão sólida de como os medicamentos funcionam, como afetar o sistema nervoso, né? Pode, para a gente termos esse conhecimento, pode fazer com que a gente ajuste melhor a abordagem terapêutica, né? Em alguns momentos, um exemplo, um paciente que ainda está em depressão, eu não posso ficar tentando trabalhar com ele interpretação do inconsciente. Eu tenho que fazer aflorar o imaginário, a fantasia, para depois eu pensar em estar trabalhando interpretações, porque ele está preso ali, não adianta eu ficar interpretando nada, né? Então eu tenho que primeiro esperar a medicação fazer o efeito, começar a estimular o trabalho da fantasia, do imaginário, para depois eu começar a fazer um trabalho mais de interpretação, de busca das raízes do sintoma, né? É fundamental ajustar a abordagem terapêutica com base no conhecimento da neurofarmacologia. Educar os pacientes, explicar para os pacientes, às vezes, eles não sabem como a medicação funciona e eles ficam assustados com os efeitos colaterais, né? O que ele pode esperar em termos de efeitos colaterais, por exemplo? Ajuda a reduzir a ansiedade do paciente. Se ele sabe, né, que existem os efeitos colaterais, que existe um tempo para ter uma melhora no tratamento, isso diminui a ansiedade e promove uma melhor adesão ao nosso tratamento, né? Coisa que quem deveria fazer, no meu ponto de vista, esse ponto educativo, deveria ser o psiquiatra, mas não faz. O psiquiatra não vai estar preocupado com a expectativa do paciente, né? Aliás, o psiquiatra vai até evitar de dizer que tem efeitos colaterais. Ele quer que o paciente tome o medicamento, porque, na verdade, hoje muitos, não todos, exceções à parte, mas o médico ele passa a ser um vendedor da indústria farmacêutica. Ele quer vender um medicamento. Então, muitas vezes, a gente vê, né, que um determinado psiquiatra só passa a medicação de um determinado laboratório, né? É, é engraçado falar assim, né? Já há vários casos como esse no consultório. O médico passou esse remédio, mas ele é muito caro, né? Mas ele falou que não é para tomar o genérico. Tomar esse aqui, porque esse é melhor. Pessoal, o genérico passou pelo mesmo crivo de estudos que o remédio de referência passou, que é o mais caro, geralmente. O primeiro que surge é o mais caro. A gente chama de medicação de referência. Os genéricos, eles, depois que a patente do medicamento de referência cai, 10 anos aí, ele vai passar pelos mesmos crivos de estudo, vai repetir os estudos. Então, ele tem o mesmo efeito que o remédio de referência. Diferente de um similar, né? Um similar necessariamente não tem o mesmo efeito, mas os genéricos, né, têm os mesmos efeitos do remédio de referência. Então, pode ser substituído por um genérico, sim. Mas por que que o médico quer que ele tome aquele específico? Porque é importante para ele vender remédio daquela indústria farmacêutica, né? E o paciente não sabe disso e toma, ou deixa de tomar porque é muito caro e para de as consultas com o psiquiatra, quando na verdade tem a saída dos genéricos, que vai fazer o mesmo efeito e pode fazer com que ele siga o tratamento. Porque, veja, assim como nós trabalhamos muito olhando a questão do poder aquisitivo do paciente, ajustando o valor dos nossos honorários de acordo com aquilo que o paciente pode pagar, né? O médico tem que se preocupar também com a classe social que ele atende. Não adianta ele passar, sei lá, uma olanza, como chama a referência da olanzapina, o Ziprexa, né? Que é o primeiro de referência, que custa R$ 600, sendo que tem o genérico. Esse paciente, se ele não tem, se ele ganha, né?
X, sei lá quanto, que não possibilita ele dispor de R$ 600 por mês, né, para o tratamento dele, ele não vai tomar, ele não vai comprar medicação. Porque antes de ficar bem, ele quer comer, ele tem filhos para alimentar. Então, o médico tem que se preocupar também com a medicação que ele passa, se é possível o paciente dar continuidade ao tratamento com aquela medicação devido ao custo, né? A gente acaba fazendo o papel de educador do paciente quando tem que explicar para o paciente que primeiro vem os efeitos colaterais, que eles geralmente duram um determinado tempo, mas vai passando. O efeito terapêutico mesmo só vem depois de um tempo, a gente tem que ter paciência de espera, né? A gente acaba fazendo um trabalho educativo. A gente acaba facilitando a comunicação, né? Se eu, né, comunico com um psiquiatra, ou outros profissionais de saúde mental, eu posso discutir melhor estratégias para o tratamento, né? Então, por exemplo, um paciente que começa a tomar um antidepressivo como a fluoxetina e ele está em depressão severa, no mínimo eu tenho que passar por um tempo para 2 vezes por semana, porque há relatos e há processos que a empresa responde até hoje, de pacientes que começaram um tratamento com fluoxetina logo no início, Prozac, quando surgiu, sem acompanhamento médico e cometeram suicídio e automutilação. Porque de imediato a fluoxetina dá aquele gás, só que ela não mudou. O pensamento do paciente ainda está no suicídio. Então, o que que a fluoxetina faz? Ela dá munição para o suicídio, que ela dá ali a possibilidade de fazer a coisa, né? Então, nós temos que pensar aí, né, nessa comunicação melhor, facilitar essa comunicação para discutir melhor as estratégias do tratamento, baseada na compreensão compartilhada aí dos efeitos farmacológicos, né? Bom, a gente identifica aí as interações e os efeitos adversos. Uma vez que a gente reconhece esses efeitos adversos, a gente sabe o que é do psiquismo, o que é do remédio, né? Ah, Acredito que reconhecer e relatar as potenciais interações, né, entre as medicações e as consequências que impactam no comportamento, no emocional, na expressão afetiva do paciente, nos ajuda muito a conduzir de uma forma mais eficaz, né, o tratamento com o paciente. Então, a gente pode dizer que o conhecimento em neurofarmacologia é uma adição ao nosso arsenal de recursos. É uma ferramenta, para mim, no meu ponto de vista, essencial, que pode aprimorar a nossa prática clínica e se abrir para colaboração multidisciplinar também é outro fator essencial. Seja dentro de uma instituição ou trabalhando na sua clínica, você tem que ter contato com o psiquiatra do paciente, né? Inclusive relatando algumas coisas que estão acontecendo que o psiquiatra não sabe, mas que está, né? Não estou dizendo aqui quebra de sigilo, em momento algum, mas estou dizendo de efeitos colaterais que estão acontecendo e o paciente só vai ter consulta daqui a 2 meses, mas o paciente está muito incomodado, está prejudicando o paciente, né? Por exemplo, algumas medicações prejudicam o cognitivo do paciente. Se o paciente trabalha, né, por exemplo, como um caixa bancário, hoje tudo é muito automatizado, mas se ele tem ali, trabalha com volumes grandes de dinheiro, ele tem que pensar, tem que, né, criar estratégias para lidar ali com aquilo, pode haver algum problema ali. Então a gente tem que pensar nesse todo e estar trabalhando em conjunto com o psiquiatra para reduzir o mínimo os danos, né? A gente praticamente é isso que a gente faz o tempo todo, né? Quando a gente fala de psicofármaco, e os efeitos, né, o mecanismo de ação, a gente também está se referindo às reações químicas que vão desencadear uma série de interligações complexas, né?
cujo efeito está relacionado não apenas à eficácia do medicamento, mas também a uma série de consequências e alterações que vão vir a partir desse contexto, né? É claro que a escolha de qual medicamento tem que ser e só compete ao médico, né? Mas a nós, no nosso consultório, esse paciente vai estar uma vez por semana, né? A nós compete a observação de como essa medicação está fazendo efeito, se está causando muito dano ou não ao paciente, se está influenciando no trabalho dele, se ele corre o risco de ser demitido porque vive sonolento no trabalho em função da medicação, né? A gente tem que olhar isso também. Isso cabe a nós, que estamos em contato semanalmente com o paciente. Não adianta o psicanalista de hoje dizer, ah, isso não é meu trabalho. Meu trabalho é sentar e trabalhar na investigação do inconsciente. Cara, o paciente de hoje, ele é desamparado. É um paciente narcisista e desamparado ao mesmo tempo. Nós temos que colocar novos recursos. Muitas vezes a gente tem que parar um pouco, acolher a dor do paciente. Ah, mas como acolher essa dor? Lacan jamais. Não importa, aqui a gente tem que ter recursos variados, de várias abordagens. O bom psicanalista, ele não trabalha com ortodoxia, ele trabalha de acordo com a necessidade do paciente, pegando recursos de várias abordagens para determinados momentos que o paciente demanda isso. Então, não adianta você ficar preso na ortodoxia. Muitas vezes a gente faz papel de educador mesmo, porque o paciente de hoje, ele é regredido, né? Se a gente pensar que hoje o paciente é um corpo, né? Antigamente a gente tinha um corpo. Hoje a gente é um corpo à venda, um corpo à exposição. Não é à toa que nós temos aí a cada esquina uma academia, né? É pior, um corpo protético, né? Um corpo que está numa vitrine bem modelado, né? Trincadinho, com piercing, com brinco, com tatuagem, já com algumas remodelações feitas, tirou-se uma gordura dali, colocou em tal lugar que não tinha. Então, eu digo que a clínica de cirurgia plástica é a clínica que mais cresce, né? Nesse mundo onde o corpo ocupa o lugar do eu, mais cresce. O lugar do ego, mais cresce. Então, antigamente, a gente tinha um corpo, a gente é um corpo. E muitas vezes nós temos que adaptar a nossa técnica, né, ao que a cultura demanda hoje. A cultura hoje, ela nos faz rever o nosso jeito de trabalhar, porque se mantivermos o jeito que Freud trabalhou, não vamos chegar a lugar nenhum. Se ficarmos presos na pregação de Lacan, de linguagem, linguagem, corte, corte, linguagem, corte na palavra, corte no tempo, não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso trazer recursos que atendam a demanda do paciente de agora. Não estou falando aqui em responder demanda neurótica de paciente. Estou falando aqui em diminuir o sofrimento do paciente, introduzindo aqui a criatividade do analista, a criatividade do psicólogo, né, procurando um jeito de reduzir esse sofrimento. Algumas vezes é a partir da gente, a indicação para procurar um psiquiatra. Geralmente, quando eu percebo, né, que há uma necessidade explícita de medicação, eu peço que ele procure um psiquiatra, faço geralmente um relatório encaminhando ao psiquiatra e já apresentando um quadro de sintomas que eu acho que é importante, ele está apresentando no consultório, né, então eu faço encaminhamento e peço que ele procure um psiquiatra, né? Quando ele procura o psiquiatra, me interessa saber a medicação que ele está tomando, né, para que eu saiba o que esperar dali para frente com o tratamento. Então, e tem também aqueles que eles chegam querendo ir ao psiquiatra. Você não acha que eu preciso de um psiquiatra? Você não acha que eu estou deprimido? O cara está passando por um luto pontual, por um sofrimento que é necessário ele passar, por uma frustração que vai fortalecê-lo, que ele pode aprender com aquilo, mas ele não quer passar.
Não quer porque a cultura de hoje é a cultura do bem-estar. Você tem que ser feliz o tempo todo. Então você não pode sofrer. Se você sofrer, você tem que ir no psiquiatra pedir um remedinho para o seu sofrimento, né? É aí o momento que a gente desaconselha. É o momento que a gente não vai compactuar, né, com essa, esse tamponar o sofrimento que vai aparecer de outra forma depois. Então, nós também temos uma responsabilidade de indicar e contraindicar o momento de um tratamento com psiquiatra, tá? Não é só, eu quero ir a um psiquiatra, mas por que você quer ir a um psiquiatra? Por que que você acha que você precisa de um psiquiatra, né? A gente vai investigar, e aí muitas vezes a gente descobre que ele quer ir ao psiquiatra porque ele não aguenta lidar com um mínimo de dor, porque lá atrás provavelmente não foi frustrado, não aprendeu a lidar com frustração na sua constituição. Hoje ele tem uma intolerância a qualquer tipo de frustração que lhe cria um sofrimento muito grande, e ele quer tomar um remedinho, uma pílula da felicidade para estar bem, né? Então, é um outro tema que eu até escrevi um artigo, estou esperando, mandei para uma revista aí, vamos ver se vai ser publicado, que é o que nós temos hoje é uma subjetividade artificial. Não temos só inteligência artificial. Nós temos uma série de medicação e cada dia surgem mais medicações que criam um estado de bem-estar artificial no paciente. Aquilo não é o paciente. Aquilo ali é toda uma montagem que a medicação faz no paciente, né? É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também. O que é ali personalidade do paciente, o que é psiquismo do paciente, o que é, né, essa falsa felicidade promovida aí muitas vezes pela medicação. Um outro exemplo de conhecimento que é importante. Um paciente está, né, com um casamento ali, onde a base desse casamento, basicamente, é sexual, né? O tanto que se ama é medido pelo tanto que se transa. E aí ele começa a tomar antidepressivo. O que que acontece? É sabido que, né, os inibidores de monaminoxidase, primeira classe de medicações antidepressivas, os antidepressivos tricíclicos, segunda classe. Então a gente está falando aqui de uma primeira geração de antidepressivos. Aí vem uma segunda geração que começa com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é o Prozac, seguido de inibidores seletivos de recaptação de adrenalina, de noradrenalina, né? Que é a segunda geração. Aí vem os atípicos. O problema é que todos eles causam uma certa disfunção sexual. Em maior ou menor escala, a libido vai ser atingida, tá? Se a base desse casamento é a relação sexual que mede o tanto de amor ali, né? Obviamente isso não é funcional, mas acontece. O cara não poder consumar o ato sexual para ele é uma catástrofe, literalmente uma catástrofe, né? Mas o médico fez o protocolo. Qual é o protocolo? A gente começa então com inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Se não funcionar, a gente passa por de adrenalina e aí a gente vai para o atípico. Esse é o protocolo. Só que muitas vezes o protocolo, né, está causando um dano. Então, eu tenho que me comunicar com o psiquiatra, explicar por que que precisa mudar a medicação. E tem poucas opções no mercado, né? Nós temos, por exemplo, a bupropiona, que é usado muito pelo tabagismo, mas que também tem um viés antidepressivo que não causa disfunção sexual, tá? Nós temos a mirtazapina, vendida como Remeron de referência, que não causa disfunção sexual, mas, por outro lado, vai causar sonolência e ganho de peso forte. E a última promessa da indústria farmacêutica, né, que é o que está sendo mais usado aí, é o bromidrato de vortioxetina, né? É vendido como
Brainlift, alguma coisa, me esqueci o nome, não me lembro agora o nome comercial, que promete não atingir a libido. Então, muita gente está usando a vortioxetina em função de não ter problemas com a sexualidade, não ter disfunção sexual, né? A gente tem que avaliar isso também, porque, poxa, a gente resolve um problema e cria outro. A gente não. O médico resolveu o problema da depressão e criou um problema sexual que, para esse paciente específico, é extremamente significativo. O médico não está sabendo disso, mas eu estou. Eu sei o quanto aquilo importa o paciente. E cada vez que ele não consegue consumar esse ato, o quanto de sofrimento isso traz. Quem tem que falar com o psiquiatra sou eu. Porque, às vezes, até por tabu, esse paciente não vai chegar lá e falar: eu estou broxando o tempo todo. Alguém tem que chegar, fazer esse meio de comunicação e achar uma saída, né? Ah, o paciente, ele tem um histórico de família de hipertensão. E o médico dele, né, o psiquiatra, como ele estava muito depressivo, resolveu usar uma medicação que, no meio médico, jargão médico, é chamado de levanta defunto, que em 10 dias dá uma melhorada significativa na depressão, que é a venlafaxina, né? Só tem um problema. O médico está usando uma dosagem, está dentro da dosagem terapêutica, mas entrou já com a dosagem alta. Esse paciente tem um histórico de hipertensão familiar. O pai morreu de AVC, a mãe é hipertensa, e a venlafaxina tem uma grande propensão a alterar, a subir a pressão arterial do paciente. Será que ele falou isso para o médico? Será que o médico perguntou se ele tinha? Não perguntou, a maioria não pergunta. Se ele tem um histórico de hipertensão familiar? Muitas vezes não. E aí o que que vai acontecer? Ele vai começar a ter alterações de pressão, que está ligado diretamente ao efeito da venlafaxina. Ou a dosagem tem que ser reajustada, ou temos que mudar a medicação. Não tem saída. E aí é onde a gente vai reportar ao psiquiatra, pedir que ele reavalie, né, para entender melhor isso, né? Bom, a gente entende que, né, nós temos uma responsabilidade profissional que muitas vezes fugimos dela, que é essa ausência do conhecimento sobre a psicofarmacologia. O trabalho multidisciplinar ser uma ponte entre o paciente e o psiquiatra para criar um meio, né, criar estratégias ou tornar o tratamento mais eficiente. A gente tem a responsabilidade de indicar ou contraindicar a psiquiatria. Então, nós temos uma responsabilidade que muitas vezes fugimos dela, né? Por que fugimos? Porque não nos sentimos capazes de confrontar um médico e falar na linguagem dele. Porque na nossa cultura, um médico tem mais prestígio, é melhor do que um psicanalista ou um psicólogo, né? Nós temos que acabar com isso. A gente tem que concordar, discordar, sugerir. Nós temos que fazer isso o tempo inteiro hoje. Nós temos que estar em contato com o psiquiatra, né? Relatando como o tratamento está indo, para que ele também ajuste lá como a medicação vai ser prescrita, né? Então, o nosso conhecimento nessa área, ele é importante, né? Ele vai causar, nossa participação, a nossa atuação, vai promover um tratamento integrado e coeso, né? Vai trazer uma visão abrangente. A colaboração de todos os profissionais que estão envolvidos no tratamento desse paciente permite uma visão mais holística do paciente. Enquanto psicólogos e psicanalistas focam nos aspectos psíquicos e comportamentais, né, os psiquiatras concentram-se no manejo farmacológico e outros profissionais vão se concentrar ali, o acompanhante terapêutico, na observação de determinadas coisas que o paciente precisa estar, né, desenvolvendo. Então, esse trabalho, né, vai nos
vai fazer com que se crie um plano de tratamento mais integrado e, portanto, mais eficiente, né? Um exemplo disso, um paciente com transtorno bipolar, ele pode precisar de estabilizadores de humor, né, prescritos pelo psiquiatra, obviamente. E, ao mesmo tempo, ele também precisa da terapia psicodinâmica ou da psicanálise para explorar as questões subjacentes ali e esses comportamentos relacionados ao transtorno. Essa interação, né, da farmacologia com o psicoterapêutico, elas, se estiverem sincronizadas, elas vão se complementar, fazendo com que o tratamento seja mais eficaz, mais rico, né? Ah, nós também podemos, através dessa mediação, promover o ajuste e o monitoramento do tratamento, né? O meu reporte ao psiquiatra faz com que haja um ajuste da medicação, né? Então, isso pode ajudar o paciente, pode me ajudar, impactando menos no meu trabalho, né? É fazer o pente fino, pode levar a ajustes mais finos à medicação e vai melhorar os efeitos adversos, vai melhorar a forma como o paciente, né, vai trazer seu material para o consultório, para análise, melhora em tudo, né? Se um paciente está experimentando sintomas novos ou está com sintomas exacerbados, logo depois que começou uma nova medicação, eu posso relatar essas mudanças ao psiquiatra, né? E juntos, aí a gente pode decidir se a medicação deve ser ajustada para diminuir o que isso está atrapalhando o tratamento, né? Ou se considerar uma nova abordagem medicamentosa. Esse suporte que a gente dá ao paciente em relação aos efeitos colaterais, as dúvidas que ele tem, que o médico muitas vezes não dá, é importante, porque a gente está trabalhando na ansiedade do paciente. Um paciente que não sabe o que esperar, ele se torna ansioso. Ele fica esperando do dia para a noite uma melhora que não vem, né? Se a gente pensar que o tempo de melhora de um antidepressivo leva até 15 dias, alguns, como os triciclos, mais até 20 dias para frente. E quanto mais idoso o paciente, a dosagem tem que ser menor para evitar aí o surto medicamentoso, né? Vai ser mais tempo ainda, às vezes até 3 meses para a medicação fazer efeito. Então a gente tem que conhecer isso, porque também a gente espera, né, a melhora do paciente para poder fazer o nosso trabalho. Se a gente não conhece, né, o mínimo da psicofarmacologia, nós também nos equivocamos às vezes, podemos errar. Então, a ideia é facilitar, vamos fazer uma comunicação clara, relatar os efeitos colaterais que estão sendo danosos, impactando no nosso trabalho, trabalhar em conjunto, né? Às vezes até contraindicar algumas questões. Quando se trabalha em conjunto, a gente cria um apoio, uma rede de apoio e uma reflexão mútua, né? Tanto o médico pode aprender com a gente, né, e tá dosando a medicação de uma forma que permita ao paciente seguir um tratamento psicanalítico, né, como nós também vamos aprender com o médico. Então, esse apoio e essa reflexão mútua só é possível quando se trabalha de uma forma alinhada, né? Quando você, psicanalista, confia no psiquiatra que você está indicando, ele está aberto a te ouvir, né? Um caso de um outro paciente que me foi mandado. O médico conhecido meu, né, ele queria entrar com esse talopram, né? Só que esse paciente, justamente tem uma questão com uma disfunção sexual, né? E aí a gente pensou na possibilidade de usar o bupropiona, né? Que tem um viés depressivo menor, mas a depressão que esse paciente estava apresentando era muito leve, né? E aí o médico acabou me ouvindo. Olha, eu acredito que o escitalopram, devido a essa questão da importância que ele dá ao sexual e tal, vai ser complicado, né? A gente podia começar com o bupropiona. E o médico acatou. E foi.
o tratamento foi bem sucedido, não impactou em nada no meu trabalho e a coisa funcionou, tá? Mas aí eu queria discutir com vocês, né? Qual é o posicionamento de vocês frente ao uso de psicofármacos? Como é que vocês veem isso? Vou abrir para que vocês falem um pouco. Quem gostaria de falar um pouco? É só ligar Bom, o eu microfone. sei que todo mundo está brigando para falar, mas eu vou falar primeiro. Me expondo um pouco, que assim, eu não tenho problema com isso. Eu sou psicanalista também, né? Sou um dos parceiros do ILPC, e eu já tive vários tratamentos, né? Com psicofármacos, né? E assim, eu senti na pele essa diferença, né? De você mascarar o seu problema, você viver ali no imaginário, né? E é aquilo que a psicanálise traz. Você desvia de um problema e encontra outro, né? Então, assim, existe um ganho, mas pode ser que esse prejuízo seja maior do que esse ganho, né? Então, assim, eu sempre fiz muitas loucuras, né, de interromper medicamentos, assim, de uma hora para outra, que eu super não indico, mas eu consegui trabalhar isso muito bem em análise, né, de realmente expor os meus problemas e enfrentá-los de frente e ir lá seguindo, né? E eu sei que isso é uma particularidade minha, porque não é com todos, né? Os medicamentos realmente trazem um benefício muito grande, deve ser realmente usado com consciência, né? Mas assim, se você puder realmente recuar para que essa exposição seja colocada ali na análise, o benefício é muito maior, né? Principalmente em segurar essa dor ou não segurar essa dor, expô-la, para poder realmente você poder ter uma qualidade de vida melhor, sem o prejuízo que o prejuízo psíquico e físico que o medicamento traz, né? Como de repente você anestesia uma ansiedade, mas você ganha um problema, você ganha um desafio ali de uma impotência sexual, né? Ou então você anestesia uma ansiedade e desperta uma tristeza que você não sabe de onde que está vindo, né? Que eu já tive já essa experiência com o escitalopram. Então, hoje o meu posicionamento como analista é deixar o paciente confortável sobre os benefícios que esse medicamento está trazendo, mas consciente também do prejuízo que pode ser o uso dele contínuo, né? E entender que esse, esse esse momento de dormência do desafio, ele é pontual, né? O problema está ali, né? Tá ali instaurado e a gente precisa resolver. Mas enquanto você estiver tomando a medicação, esse problema ele está sendo mascarado, né? Você está vivendo em outro imaginário ali, né? Então assim, eu deixo super transparente, né? Sobre isso com o paciente e assim eu trago isso de análise e até mesmo de ter estudado, de estudar no ILPC, exatamente esse conceito que eu explorei muito em Winnicott, né? Existe o trauma, mas só que um trauma ele não se constitui apenas pelo processo de repetição. Existe também o hoje do paciente, né? A vida atual desse paciente, o lugar cultural e social onde ele está inserido. Então, se eu não esvazio esse copo do hoje, como que eu vou explorar esse passado, né? E o Winnicott ele traz isso muito presente ali naquele período, né, middle group, em que ele desbancou exatamente esse conceito de repetição de Freud, não saiu do Freud, do véu freudiano, e realmente ele levou muito em consideração o momento atual do paciente para que esse copo seja esvaziado, para que a gente realmente possa trabalhar a origem de tudo, né? E não descartando a vida dele ali atual, né? Então, assim, essa importância que você traz no início, que o ILPC leva muito a sério, de uh, sair desse gesto, né? Esse gesto central de Freud, estar ancorado em Freud e explorar, né, outras teorias, outros teóricos, tanto quanto Klein, Lacan, Winnicott, que também tem o Winnicott tem uma ligação, na verdade, André Green tem uma ligação muito forte com o Winnicott, né? Então, assim, poder explorar realmente a contemporaneidade, que é a proposta do ILPC, para que você tenha uma visão mais ampla sobre a nossa cultura imediatista de tudo para ontem, né? De tudo para ontem e a corrida da felicidade, que quanto mais se corre, menos se encontra e mais sofre, Com né? certeza. Então, assim, esse é meu posicionamento, gente.
Ok. Prazer. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu não respondi. Tá, alguém perguntou aqui sobre o ziprasidona. Para que servia o ziprasidona? Para psicose, para esquizofrenia. Então, é um antipsicótico. O ziprasidona é um antipsicótico. Né? Sobre o certificado aqui, o nosso assistente aqui já respondeu, que vocês coloquem lá no... Mamão cortado aí. Oi? Oi? Oi, pessoal? Oi, pessoal? Eu acho que só foi um microfone aberto, Livão. Acho que não Ah, foi tá. nada demais. Ok. Né, vai ter certificado? Manda no PV lá do Instagram que a gente vai mandar um certificado digital. Isso vai levar uns 15 dias, já digo que não vai ser amanhã, tá? Isso leva um tempo aí para a pessoa que faz fazer e demora um pouquinho. Bom, impregnação medicamentosa, né? Alguém perguntou aqui sobre, o Marcos perguntou sobre a impregnação medicamentosa. A impregnação medicamentosa, Marcos, é o uso de dosagem muito alta de antipsicóticos de primeira geração. Entre eles aí a gente tem o Aldol, que é o mais conhecido, o haloperidol, né? Nós temos a clorpromazina, né? Que é um outro remédio muito sedativo. Então, quando existe impregnação, é como se o remédio tomasse o lugar do sujeito, né? É impossível trabalhar em terapia ou em psicanálise com um sujeito que esteja em impregnação medicamentosa, porque ele tem um robozinho ali, não tem um sujeito mais. Então, geralmente a impregnação medicamentosa se dá por alta dosagem de medicações de primeira geração, principalmente antipsicóticos, né, que deixa o sujeito sem qualquer condição de pensamento, de produzir insights. Então ele fica andando pela clínica com um olhar vazio, né? E raramente esse sujeito pode ser submetido a uma terapia ou a uma psicanálise, não tem como, tá? Porque ali não tem um sujeito para tratar, só tem a medicação que está tomando conta, que toma o lugar do sujeito, tá bom? Ó, o nosso Instagram já foi respondido aí também. O que mais nós temos aí? A prescrição de anfetamina para pacientes psicóticos pode causar ideação suicida? Gente, primeiro, né, nós temos hoje a anfetamina como uso farmacológico no caso de TDAH, tá? Ah, temos alguns derivados de anfetamina, como o Venvance, né, usados para pacientes que não têm foco para fazer provas, fazer trabalhos específicos. Ah, se o paciente já tiver um pezinho na depressão, né? Aí ele parou a anfetamina ou o derivado anfetamínico. Ele pode sim vir a ter ideação suicida, tá? Ou pode agravar o quadro depressivo depois de um tempo que ele para a medicação anfetamínica. Tanto que os médicos que hoje recomendam Venvance, eles colocam o seguinte: tome só quando você tiver, por exemplo, prova na faculdade, tiver que estudar bastante, ou fazer alguma coisa que lhe demande muito foco. Não é para tomar todos os dias, tá? Agora, tem paciente que vai lá e toma todo dia, porque tem um efeito de up, joga o paciente para cima. Quando para essa medicação, se não tiver uma outra medicação ali, ou se ele já tiver ali uma raiz depressiva, ele vai ter um quadro depressivo que pode chegar a uma ideação suicida, tá? A gente pensa na ideação suicida, gente, como último recurso, né, de uma depressão severa. A dor é infinita, é insuportável, e a única forma que o paciente, o depressivo, vê de acabar com aquela dor é a morte. Ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. É diferente, tá? O que ele quer é acabar com a dor, não é morrer. Mas morrer para ele é a única saída que ele vê para acabar com essa dor, ok? Então, essas foram as perguntas que eu deixei de responder aqui. Alguém mais gostaria de falar?
Pessoal, para quem tem interesse, nós vamos estar em novembro e dezembro, são 5 sábados, né, a tarde inteira, dando um curso sobre neurofarmacologia para psicólogos e psicanalistas. Os dados estão lá no nosso Instagram, né? Eu até tenho aqui, posso ver para vocês. Deixa eu só achar a página aqui, um minuto, né? Feito, achei. É um curso breve, né? Acontecerá aos sábados de 14 às 17 horas, certificado digital de 16 horas. Então, começa no dia 2 de novembro, no feriado, mas se a gente não fizer nesse dia, vai ser difícil, porque vai cair no sábado mesmo, então muito pouca gente vai viajar. Então, dia 2 de novembro, né, nós vamos estar introduzindo aí o conceito de psicofarmacologia no atendimento psicanalítico e psicoterapêutico, né, os princípios básicos da farmacologia. No dia 9 de novembro, aliás, são seguidos, sábados seguidos, né? Dia 9 de novembro, nós vamos estar falando do mecanismo de ação dos fármacos, a introdução ao sistema nervoso, vamos falar dos neurotransmissores, o ácido amínico butírico, que é o GABA, serotonina, dopamina, noradrenalina. Dia 23 de novembro, sistema nervoso autônomo, né, falar de acetilcolina e adrenalina, e da farmacocinética e farmacodinâmica dos antidepressivos, né? Aí entramos com as 4 classes de antidepressivos, os inibidores de monoamina oxidase, tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, de recaptação de noradrenalina e os atípicos. No dia 30 de novembro, falamos dos antipsicóticos, de primeira e segunda geração, e a introdução aos sedativos hipnóticos, que aí entra os rivotrios da vida, né? Todo mundo conhece o rivotrilzinho, né? No dia 7, último dia, nós vamos falar dos ansiolíticos, dos anticonvulsivantes, que são usados como estabilizadores de humor, dos hipnóticos, são os indutores de sono, do lítio e dos bloqueadores neuromusculares. Então, esse seria um conhecimento básico que eu acho que os psicólogos e psicanalistas deveriam ter para tá sim, trabalhando numa equipe multidisciplinar, tá? A Fernanda perguntou qual o link para se inscrever no curso. Eu acredito que aqui no próprio Instagram nós tenhamos esse link, tá? Se não tivermos esse link, Fernanda, nós vamos estar colocando aí no Instagram, mais próximo aí já o link para inscrição, tá? Então, não se preocupe, dá uma acompanhada no nosso Instagram e a gente vai estar colocando um link para inscrição desse curso específico, tá? Não sei se nosso assistente aqui, o Léo, está nos ouvindo. Léo, providencia aí para a gente um post com um link para inscrição, por gentileza, ok? Ah, peraí, alguém já mandou aqui um link. Já tem um link, sim, para inscrição aqui no Instagram. Então, já tem o link, gente. Aí alguém mandou aí no grupo, tá? Então, já tem o link, sim. Agora eu que saí aqui, deixa eu achar, achei. Ok. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para encerrarmos? Bom, gente, pelo menos me diga aí se foi proveitoso para vocês. Se esse tempo que passamos ajudou vocês aí a entender um pouquinho melhor, se valeu a pena ter ficado essa horinha agora de manhã. E eu já convido vocês para o próximo. Sigam lá no nosso Instagram. Nós temos um próximo sábado aí no mês que vem, mesmo horário, um outro tema, né? Ah, esse link tem, até aqui a pessoa colocou, é esse link, lá vocês encontram todos os eventos e cursos. Perfeito, isso mesmo. Tá, me falem um pouco se valeu a pena ou não. Só isso. Ou escrevam ou falem. Obrigado, Jussara. Obrigado.
Valeu, Fernanda. Eu acho que sim, Fernanda. A gente precisa muito mesmo. E, infelizmente, as nossas faculdades pecam nisso, né? Elas não entram, não dão importância a esse ponto, que é um ponto extremamente importante. Tá bom, Se eu você, puder fazer posso fazer uma pequena fala, é a Fernanda. claro, claro. E eu fui muito contemplada com esse curso hoje. Eu sou estudante de psicologia aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também sou usuária do ambulatório de saúde mental da cidade, faço o uso de medicação. E a minha maior dificuldade é tentar dizer a psiquiatra sobre mim. E Uhum. sempre que eu vou, essa nova psiquiatra, já estou quase um ano com ela, eu sinto que eu não consigo dizer sobre mim, porque eu quero dizer sobre quem eu sou num contexto, porque me parece sempre que ela pega assim, um pedaço. Ela Aham. não. E é uma consulta que parece muito rápido, parece que eu tenho que dizer muito rápido, porque eu não tenho tempo para dizer as coisas. É uma coisa que me incomoda muito. E eu O que tenho acaba tentado. resultando numa prescrição inadequada. Exatamente. E aí o que acontece? Eu venho tentando fazer uma outra rota com ela. Eu faço leitura de artigos científicos sobre aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, eu queria dizer para ela sobre os estudos que estão tendo aí sobre a questão das hipovitaminoses e os sintomas de depressão. E Sim. porque eu queria que ela me disse no meu sangue, e se no meu sangue tivesse baixo, por exemplo, né? Aí foi, eu precisei levar um artigo ó, doutora, vamos fazer uma medição do meu sangue, porque eu nunca fiz, vai que esteja baixo, e isso também tem sintoma. Pois fiz, e não está tudo baixo. Então, Aí fui para outro. o nutrólogo, antes mesmo, deixa eu só terminar, vou rapidamente resumir. Antes de voltar nela, que eu tenho consulta em outubro, eu já fui no nutrólogo e a primeira coisa que ele perguntou, ele falou, como que você está em pé? Porque ferritina está baixa, B12 está baixa e a D está extremamente baixa. E eu estudo muito, isso interfere, né, no meu tipo de cansaço, na minha fadiga, nessas vezes na insônia, porque eu tenho muita ansiedade. Outra coisa que aconteceu bastante tempo atrás foi a questão da fluoxetina também, porque eu não, como a gente não estuda farmacologia na faculdade, é uma coisa que a gente fica assim, acreditando muito no que um médico fala. E eu tenho uma vida sexual extremamente ativa com vários parceiros. E aí, quando Uhum. ela passou, eu senti, gente, eu comecei a me culpar, meu corpo, porque eu tô ficando velha, porque o problema é comigo, e não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu vou ler sobre o medicamento, porque não é possível que eu não estou conseguindo chegar a um orgasmo. Fui ler, e lá estava. Eu falei, não, então não sou eu. Cheguei, consegui uma consulta de encaixe para dizer isso para ela. Eu falei, doutor, você quer acabar com a minha vida? Ela, por quê? Eu falei assim, porque eu não gosto mais, está acabando com a minha vida. Nossa, aí que ela foi. É como se os pacientes não transassem, os É, pacientes, principalmente mulheres, não gozassem. eu Porque ela entendo nunca perguntou, perfeitamente seu ponto de vista. e ela Olha, nunca me Fernanda, perguntou. Só que ela passou esse citalopram e aumentou a dose, e eu estou percebendo que eu estou com baixo lipido, eu estou demorando muito para querer alguma coisa. Então, já entendi nessa aula aqui que eu preciso questionar o escitalopram, porque ela mudou, aumentou a exatamente. dose e eu estou percebendo essa questão da baixa libido. E é uma coisa que eu gosto, sexo é uma coisa que eu gosto. Ou tem que ser bupropiona, ou tem que ser mirtazapina, ou tem que ser esse último lançado aí, que é o bromidrato de vortioxetina, para que, né, não haja disfunção sexual, Posso tá? anotar os nomes para conversar com ela? Sim, bupropiona é um viés depressivo Bupropiona baixo, mas e o outro, mirtazapina, mas tem um ganho de mirtazapina. peso, tá? Mirtazapina Uhum. não influencia na disfunção sexual, mas tem um ganho de peso. Uhum. E a vortioxetina, né, que Uhum. é a promessa última dos laboratórios, que é o menor índice de efeito colateral possível e não influencia a disfunção sexual. É o Brentlyx, agora lembrei, o Brentlyx, Perfeito. tá? Então, Então, essas coisas com os médicos, psiquiatras, são muito complicadas, porque me parece que eles partem do pressuposto que paciente nenhum tem vida sexual, porque eles nem perguntam.
e outras Olha, questões várias também. questões podem levar a um equívoco médico. Por exemplo, um quadro de hipotireoidismo pode ser totalmente confundido com antidepressivo e você está tomando Exatamente, antidepressivo sem necessidade, exatamente. tá? Baixo índice de testosterona pode ser confundido com depressão, né? O cara fica apático, sem motivação, sem energia, fica desvitalizado. Aí passa antidepressivo quando a questão é reposição de testosterona. Então tem várias questões aí que envolvem. E as hipovitaminoses também, né? Que já está comprovado aí. Sim, A, sim, A sim, B12, a baixa do sim. B12. Sim, eu não citei porque você já tinha citado essa. Mas há várias. É preciso que as consultas psiquiátricas sejam mais profundas. Né? Alguém falou, o médico não faz anamnese. Realmente não faz. Ele quer que você diga o sintoma, ele ali vai, né, de acordo com o conhecimento dele, dizer é isso e passar remédio. Só que ele não está preocupado com o seu histórico, com o que você faz, se vai ou não impactar na sua vida atual, né? Ele não se preocupa com isso. Quem se preocupa com isso somos nós, porque o impacto vem para a gente. As reclamações não vai para o médico, vem para a gente. Vem na forma de sofrimento. E é a gente que tem que lidar com isso, tá? Gente, eu fico muito feliz que vocês tenham aproveitado um pouco. O curso quem vai dar sou eu, inclusive, tá? Em novembro e dezembro. Vou pedir a vocês, quem quiser fazer inscrição pelo Simpla, vocês podem fazer parcelando o curso em até 10 vezes, não tem problema algum, tá? Só peço que quem tem interesse faça o quanto antes, por quê? Porque a gente vai ter um número mínimo e um número máximo também. Eu não gosto de trabalhar com grupos com mais de 12 pessoas, porque eu não posso dar atenção para todo mundo. Então, eu preciso que o grupo tenha no máximo 12, mas eu só posso começar o grupo com no mínimo 6. Então, quem tiver interessado, faça a inscrição e a gente vai chegando pelo menos no mínimo para saber que o curso vai acontecer realmente, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês hoje. Fico imensamente agradecido de vocês terem, né, aproveitado um pouco e visto a importância da neurofarmacologia no nosso trabalho. E eu espero ver alguns de vocês no nosso curso lá, ok? Muito obrigado. Vamos encerrar por aqui. Se alguém quiser ainda escrever alguma coisa, uns 2 minutos eu ainda estou aqui online. Ou falar também, né? Obrigado a você, Ana Cristina, de ter participado conosco. Muito obrigado. Ó. Aproveita a próxima live. Aproveita que vem outra live aí no mês que vem. Tá bom? Sempre as lives serão aos sábados, às 10 horas da manhã. Gente, muito obrigado. Então, estou saindo. Espero ver vocês no nosso curso. Um grande abraço, um bom fim de semana para todos. Valeu!